Salve galera, meu nome é Daniel e nesses últimos dias tem circulado nas redes sociais imagens como esta aqui. Essa matéria de 2010 refere-se à dívida pública federal, ou DPF, deixada por Lula no final de seu mandato. A dívida deixada pelo petista foi de 2,2 trilhões de reais. De fato, ele praticamente dobrou os 9,86 bilhões deixados pelo Fernando Henrique Cardoso. Agora nós vemos recortes de jornais circulantes pela internet falando sobre a dívida absurda que o Lula deixou e como isso foi impactante para a situação calamitosa que o Brasil vive hoje. Mas, na moral, você sabe o que é dívida pública federal? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se eu fosse você, eu não desgrudava a bunda da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades. Vai, Charlie, puxa a vinheta! Hoje a gente vai te explicar o que é a dívida pública federal, ou DPF. Mas antes, dá o seu like, se inscreve aí no canal, deixa suas ideias aí no comentário, compartilha esse vídeo para ele chegar mais longe nas redes, falou? Em termos bem simples, para o governo federal poder gastar as verbas públicas, ele tem que se basear num orçamento elaborado no ano anterior. Esse orçamento define de onde vai vir a grana, onde ela vai ser aplicada, como ela vai ser utilizada, né? E ela é definida pela Lei Orçamentária Anual, ou LOA. Quando a lei orçamentária anual é definida, o governo ele estima quanto de receita vai entrar e como essa receita vai poder ser aplicada ou não vai poder ser aplicada, né? Ela define metas de investimento e de gasto e também restrições de onde não, só vamos fazer isso nas últimas consequências. Quando a lei orçamentária anual é estabelecida, o governo ele faz uma estimativa de quanto dinheiro vai entrar através de tributos e outras rendas. Depois disso, é definido quanto que vai ser gasto em cada um dos setores: educação, saúde, cultura, segurança e tudo e tal. Quando o governo ele não consegue arrecadar verba suficiente para gastar aquilo que foi definido pelo LOA, então o governo acaba gastando mais do que foi arrecadado, né? E aí isso é chamado de déficit orçamentário. Quando rola o tal déficit orçamentário, o governo precisa arrumar grana de outros lugares para poder pagar o que foi definido pelo LOA, certo? Sendo assim, a dívida pública federal nada mais é do que a dívida contraída pelo governo para poder pagar as contas estabelecidas pela Lei Orçamentária Anual. E às vezes isso vira uma rodinha de rato, porque parte do LOA vai definir como pagar a dívida pública do ano anterior, né? Então, às vezes, o governo ele pega dinheiro de lugares que ele não tem, simplesmente para pagar a dívida pública, sacou? Isso não é nada bom, na verdade, mas é assim que é. Nos últimos 30 anos, todos os governos deixaram dívida pública para a próxima gestão. Isso não foi exclusividade do governo Lula, beleza? O que chocou os economistas e os jornalistas lá em 2010 é que o Lula, ele dobrou o valor da dívida pública que o FHC tinha deixado. Como vocês podem ver, o Fernando Henrique Cardoso deixou uma dívida de 987 bilhões, enquanto o Lula deixou uma dívida de 2,2 trilhões. Mas a gente precisa levar algumas coisas em consideração nessa análise. Talvez a primeira delas seja como a imprensa noticiou isso. A imprensa ficou alarmada com a dívida deixada pelo Lula, mas eles estranhamente não demonstraram o mesmo alarmismo, né, quando a FHC deixou uma dívida 16 vezes maior do que aquela que ele recebeu do Itamar Franco. E agora, a máquina de fake news está tirando esses dados da gaveta, falando: meu Deus, veja só como o Lula gastou! Mais uma vez, essa máquina podre tá querendo fazer de conta que tudo que já aconteceu de ruim nesse país é culpa do Lula, da Dilma e do PT. Esse tipo de imagem aparece aí de forma tão aleatória, tão sensacionalista e tão desprovida de fonte que ela só pode estar vindo, né, dos mecanismos e das máquinas de desinformação que a extrema-direita costuma se utilizar quando se comunica com seus adeptos. Por isso é importante sempre verificar a veracidade e o contexto das coisas que você recebe pelo WhatsApp, pelo Face, né? Porque existe muita desinformação e muito fake news de todos os lados, tá? Não é exclusividade da direita, a esquerda também faz isso. A gente tá vivendo um período bastante nebuloso no que se refere a informações recebidas através de redes sociais. Então, gente, abram os olhos, deixem os seus dois olhos abertos para vocês não serem enganados e nem
por uma ingenuidade, né, ou até um ato de boa fé, passar uma notícia falsa pra frente. Mas por que isso tá acontecendo? Por que do nada resolveram tirar essa informação em particular da gaveta? Eu tenho uma teoria. Na minha opinião, o Bolsonaro ele vai ser questionado muito em breve pela dívida pública que ele deixou em 2020. A dívida pública que ele contraiu nesse último ano chega aos impressionantes 6,53 trilhões. Isso equivale, meu povo, a mais de 90% do PIB. Aí, nos próximos meses, o que vai acontecer? A gente vai ver a esquerda atacando o Bolsonaro por causa disso. E aí, as células de desinformação da extrema-direita já tá munindo a galera delas com um contra-argumento para quando o Bolsonaro foi questionado a esse respeito. Bom, quem acompanha o meu canal aqui sabe que eu não sou nenhum fã do Bolsonaro, muito pelo contrário, né? Eu acho que o Bolsonaro talvez seja o pior presidente que esse país já teve e tudo e tal, né? E, meu, eu teria o maior prazer de virar e falar, não, é culpa dele. Só que eu tenho que ser honesto e dizer que não, nesse caso não é culpa dele, pelo menos não exclusivamente. Apesar das políticas desengonçadas desse governo, a gente tem que lembrar que o Bolsonaro já pegou o país numa situação muito difícil. Economia desacelerando, desemprego lá em cima, ele já recebeu a faixa com uma dívida de 3,8 trilhões que a Dilma e o Temer deixaram. Aí ele pegou o país numa situação em que ele precisava de todo o auxílio do Estado para reorganizar a economia, e colocou o Paulo Guedes com as suas políticas lunáticas neoliberais como ministro da economia. Só que fora tudo isso, meu povo, em 2020 a gente teve uma parada que ninguém esperava, que era a pandemia. É óbvio que isso faria a dívida pública crescer, não tinha outro jeito. É claro que várias políticas econômicas, sociais e sanitárias foram feitas de maneira disparatada. Por exemplo, os danos poderiam ter sido menores se em vez de dar 1 trilhão para os bancos, ele tivesse pegado esse 1 trilhão e dado algum respaldo para as pequenas e médias empresas, que juntas, em conjunto, são elas que mais empregam no país. Ou então ter aumentado o valor do auxílio emergencial e mantido por mais tempo, né? Eu já fiz um vídeo aqui explicando como o auxílio emergencial ele ajuda a amortecer os danos por causa do efeito multiplicador. Eu vou deixar o card aí para vocês assistirem, beleza? Mas a real, minha gente, é que quem quer que estivesse na presidência em 2020 ia levar a dívida pública para as alturas. Não é exclusividade do Bolsonaro. Podia ser o Santo Lula, o Santo Ciro, né? Tipo, a Santa Marina. Ai, Marina. Né? Podia ser qualquer um. A dívida pública ia estar pro teto. Não tinha jeito, gente. Tá, Dan. Mas então, a culpa é de quem? A gente precisa levar em consideração que a dívida pública, ela vem crescendo cada vez mais a cada ano, a cada gestão. É por isso que o governo fala tanto sobre ter parcimônia com os gastos públicos. A PEC do teto de gastos, aprovada em dezembro de 2016, ela congela o gasto público por 20 anos, né, ao nível da inflação. Embora isso mais pareça uma maldição de bruxa do que uma PEC, ela reflete essa preocupação com o crescimento dos gastos públicos ano a ano. Mas, mesmo depois de 2016, a dívida pública continua crescendo. Por que será que isso acontece, hein? Ciro, conta pra nós. Nós estamos na pior crise estratégica da história do Brasil. Nós estamos ameaçados de sermos uma ex-nação. Se eles entregarem o petróleo, o Brasil, na geração de vocês, é uma ex-nação. Nós vamos ser um protetorado norte-americano e vamos querer financiar uma vida moderna, de internet, de tablet, de 5G, com milho, soja, bode, frango, galinha, minério de ferro in natura e petróleo. Essa conta não fecha. Então, como vocês acabaram de ouvir, basear a maior parte da nossa economia em commodities, na verdade é um erro grotesco. Também é um erro grotesco querer que o pobre sempre pague a conta, né? Porque esse teto de gastos, ele afeta os mais pobres, né? Então não se pensou em nenhum momento cobrar imposto sobre dividendos de empresa, aumentar a taxação sobre herança, taxação sobre grandes fortunas, né? Nada disso foi pensado. Tira dos pobres, cobra mais caro dos pobres, eles não vão reclamar mesmo. E esse é o pensamento que faz com que o nosso sistema tributário talvez seja o mais injusto do mundo. No fim das contas, tanto a economia quanto a política do Brasil está na mão de uma elite que insiste em continuar tratando o nosso país como uma colônia. E aí você tem essas células de desinformação da extrema-direita que fica soltando um monte de desinformação que faz a gente ficar brigando aqui, né? A gente de classe média e de classe baixa fica aqui se debatendo, né? Enquanto a elite e os políticos aliados a essa elite fazem aquilo que o Salles sugeriu
naquela fatídica reunião ministerial de 22 de abril, né? Vamos aproveitar que eles estão distraídos para passar a boiada. Então, meu povo, é o seguinte, não interessa se você é de esquerda, se você é de direita ou se você é da diagonal. A gente precisa se unir porque a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeu.